Boa noite a todos. Eu inicialmente agradeço muito o convite para estar aqui nesse momento importante da comemoração do 58º aniversário do grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. E temos hoje, como tema do nosso encontro, falar um pouco sobre a importância da casa espírita. E a gente gostaria de lembrar o trabalho que teve Kardec. Podemos imaginar o que não foi para o codificador todo o esforço empreendido em construir toda a codificação da doutrina espírita. E, na sequência, veio o surgimento das casas espíritas. A primeira casa espírita surgida foi em julho de 1858, na casa de Kardec, quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, na sequência, começam a surgir em vários locais, não só na França, depois mais à frente aqui no Brasil, e a gente hoje se encontra aqui nessa comemoração. 58 anos é uma vida de trabalho. Hoje nós estamos aqui confortavelmente sentados, acolhidos, com uma estrutura enorme, atendendo às diversas necessidades que temos, mas não é muito simples a gente imaginar o quanto que isso custou para os precursores, para que a gente pudesse hoje usufruir disso tudo. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que temos aí o tio Hélio, mas também, da parte do plano espiritual, aqueles que juntos trabalharam nessa grande construção. E a gente também tem muita dificuldade para imaginar o desdobramento do trabalho que já alcançou essa casa ao longo dos seus 58 anos. Quantos corações atendidos, quanto sofrimento asserenado, quanta lágrima enxugada ao longo dessa história, quantos espíritos encaminhados no seu processo evolutivo. Quantos de nós não deve tanto a essa casa? E como foi muito bem lembrado, essa casa não são as paredes, é o conjunto de um grupo enorme de trabalhadores, de colaboradores, que se esmeram para fazer todo esse trabalho com carinho, com dedicação, permitindo que se possa ter tudo que se tem hoje. Então, para a gente dar início ao nosso encontro, talvez a gente tenha um pouco de problema aí com o foco, mas eu vou falando aqui, isso é apenas uma apresentação como guia para o nosso roteiro aqui de trabalho. A gente pode analisar hoje a casa espírita de uma forma didática e para simplificar um pouco, sobre 3 aspectos. A gente pode olhar o aspecto espiritual da casa espírita, o que é o desdobramento que ocorre dentro de uma instituição espírita, da ótica do plano espiritual. A gente pode olhar isso também sobre o aspecto do frequentador, aquele que vem à casa espírita usufruir de todo esse trabalho que ela oferece no seu dia a dia, em diversas áreas de atuação. E a gente pode também analisar isso sob a ótica do trabalhador da casa espírita. Cada área dessa nos permite fazer uma análise, não muito profunda, a gente tem um tempo não muito longo, mas que certamente nos ajuda a enxergar, usando uma lupa, a lupa da doutrina espírita, para entender a dimensão de uma instituição espírita. Então, para a gente poder começar, vamos apenas simplificar o que é uma casa espírita, né? O que é a nossa instituição, a instituição que frequentamos. Ela é um santuário onde oramos nos conectando à divindade, exercendo o que há de mais belo em nosso mundo íntimo. É um momento que a gente se consagra à oração. Muitos não têm uma conexão tão forte com o plano espiritual, senão quando estão presentes na casa espírita. A gente sabe que o ambiente é extremamente propício a isso. E é aqui que a gente tem o exercício da nossa ligação com Deus, com o plano superior, com aqueles espíritos amigos que nos protegem
de maneira integral. É a hora que nos permitimos nos consagrar à intimidade dos nossos valores mais profundos. Então, ela representa, para muitos de nós, um verdadeiro santuário, um porto de acolhimento. Muitas vezes chegamos à casa espírita com o coração apertado, enfrentando dramas sérios na vida, problemas graves, e é aqui que certamente a gente encontra um ambiente de paz, de acolhimento, de fraternidade, de orientação, de ajuda, que muitas vezes nos fortalecem para seguirmos à frente. É uma casa também de educação para a vida. Eu me lembro que essas colocações são feitas também por Divaldo Franco. Nos lembrando que é o local onde a gente aprende a conjugar o verbo amar, aliando ao conhecimento que esse amor para que esse amor não se converta em fanatismo. Amar com a razão. Lembrando Kardec. Kardec foi profundamente coerente com tudo que fez na sua vida. É a fé raciocinada. É entender por que amar. Começar entendendo o Cristo, que veio nos mostrar que Deus é amor. Está lá em João. O que é Deus? Deus é amor. Não é um amor condicional, não é um amor carnal, é o amor incondicional. O amor do Pai por todos nós. E é um momento que a gente pode se permitir começar a entender isso. Um amor que a gente ainda não pratica. Ainda criamos muito dentro de nós a dependência do amor que nos condiciona a um retorno sobre qualquer coisa. Te amo tanto, se você fizer isso, se não fizer aquilo, se tudo der certo. E a gente vem dentro da casa espírita ser lembrado do amor do Cristo, que nos remete à razão, ao entendimento, à profundidade da compreensão sobre os reais valores da vida. É uma oficina de trabalho que nos permite exercer a caridade, o trabalho ao próximo, o trabalho àquele que mais necessita. Não há dúvida, é um grande cenário de oportunidades para o nosso dia a dia. Nós vamos comentar isso um pouco mais à frente, lembrando que está em Pedro, na sua primeira epístola. E é também um hospital de almas, representando um oásis e local de repouso para todos nós que muito precisamos do que recebemos aqui. Quem mais precisa da casa espírita é, sem dúvida nenhuma, o espírita. Não é o vizinho, não é o outro, somos nós. Nós é que precisamos da casa espírita, sem dúvida nenhuma. Somos os mais necessitados. Então vamos, depois dessa pequena introdução, fazer uma análise rápida sobre essa dimensão espiritual da casa espírita. E nesse contexto, eu gostaria de usar um exemplo prático, real, para que a gente consiga entender o que ocorre no dia a dia. Quando a gente vem para uma atividade qualquer, assistir uma reunião pública, receber um passe, trazer o nosso filho para a evangelização, participar do atendimento fraterno, qualquer coisa que exista dentro da casa espírita tem um profundo e amplo desdobramento no mundo espiritual. E como exemplo, eu trouxe um caso ocorrido na União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte, onde um trabalhador que já é desencarnado, agora é um espírito trabalhando pelo movimento espírita e notadamente por essa instituição, tem realizado, é o seu Lúcio Abreu. Ele realizou um grande trabalho na área da evangelização infantil e foi inclusive um dos que implantou uma atividade que é a evangelização de bebês, que começa a ganhar uma dimensão muito ampla, muito intensa, junto às casas espíritas. A gente costuma ter os primeiros ciclos da evangelização infantil com crianças um pouco mais crescidinhas, que já interagem mais. E hoje já existe um trabalho didaticamente preparado, organizado, que é o da evangelização
do bebê. E isso já está se estendendo um pouco além. É a evangelização da gestante, porque ali já tem um espírito em processo de reencarnação, que precisa ser ajudado, acolhido, amparado, recebendo aquelas energias positivas da mãe, da família, do meio em que ele consegue já participar, que é a casa espírita, para ajudá-lo no seu fortalecimento, porque em breve ele vai estar de volta à escola. E o que a gente quer colocar é a experiência que foi trazida mediunicamente por Lúcio Abreu, contando o que ele faz hoje no plano espiritual, na área da evangelização infantil. Então, esse exemplo do que nós vamos estar passando agora é a narrativa do que ocorre no plano espiritual. Ele falou que se juntou a uma equipe de trabalho de evangelização no plano espiritual, para dar sequência àquilo que ele fez a vida inteira, que foi o foco dos interesses, do trabalho e da dedicação dele por tantos anos enquanto era encarnado. E ele disse que lá no plano espiritual, a equipe foi formada, dentre muitas que existem e que se formam constantemente, e essa equipe passou primeiramente por um programa intenso de treinamento. Gente, é no plano espiritual. A gente muitas vezes faz referência à formação do trabalhador espírita, à preparação para o trabalho, para as atividades que são desenvolvidas dentro da casa espírita, para que a gente possa melhor atender a todas as responsabilidades que chegam a todos nós. E da mesma forma ocorre no plano espiritual. Esse programa que ele participou como um dos aprendizes lá no plano espiritual, envolvia estudos sobre Deus e o universo, Jesus o evangelho, e o seu evangelho, sobre o espírito, sobre a sua natureza, sobre os seus valores psicológicos, sobre o seu processo evolutivo, tudo aquilo que tem a ver com Deus e o espírito, e tendo a referência do evangelho do Cristo como caminho a seguir, foi parte do conteúdo programático que ele recebeu no plano espiritual. Em seguida a isso, ele disse que uma etapa foi a parte prática do treinamento. Encerrado o conhecimento teórico, o grupo passa então a visitar a casa espírita, os núcleos de atividades afins, que no caso é a evangelização infantil. E nesse caso específico, em particular, é a evangelização de bebês. Então, uma equipe espiritual vem visitar a casa, que vai iniciar o trabalho, trazendo os coordenadores, os supervisores, os alunos visitantes, para ver a casa, para ver o grupo de trabalho da casa, a área reservada a esse fim, as propostas que a casa desenvolveu para realizar esse trabalho. E então, a partir disso, estruturado o trabalho, tem início. E o que ocorre em paralelo a isso? A casa espírita está se organizando. Capacitou o seu evangelizador, fez a divulgação internamente do início dos trabalhos, começa a fazer a recepção das crianças que vão iniciar nesse processo, conversam com os pais, informam do que vai ser feito, do tipo de evangelização que é dada para o bebê. Bebê mesmo, gente, não é a criança que já está falando, que está correndo, já é o bebê. Então, em paralelo a isso, muita gente não se dá conta que tem toda uma equipe espiritual atuando intensamente nesse trabalho, para que ele dê certo. Para que aquela equipe encarnada, responsável por aquilo, dentro da casa espírita, dê conta do trabalho. E eles seguem. Iniciado o trabalho, a rotina que ele reporta é que a equipe espiritual sempre chega 2 horas antes, no mínimo, onde é preparada a sala onde vai ocorrer a evangelização, são instalados ali equipamentos necessários para a realização da atividade. Muitos desses equipamentos que ali são colocados são similares aos que são usados pelo plano espiritual na reunião mediúnica que ocorre na casa, nas casas espíritas. E esses equipamentos têm
a função de projetar imagens dentro daquele ambiente das passagens do Evangelho do Cristo que serão abordadas e utilizadas ao longo daquelas aulinhas com as crianças para que sejam absorvidas pela sintonia espiritual de todos os presentes, crianças, os pais, os evangelizadores, durante aquelas preleções, para que eles se fortaleçam nesse trabalho. Então, 2 horas antes, já tem uma equipe espiritual trabalhando na preparação do ambiente onde vai ocorrer essa determinada tarefa. Então, essas imagens plasmadas naquela sala auxiliam o desenvolvimento daquela atividade. E os Espíritos nos lembram que isso não é uma coisa que ocorre somente nessa atividade. Isso ocorre só na evangelização do bebê. Isso ocorre em todas as atividades da casa espírita, em todas as atividades sérias, das casas sérias que se voltam intensivamente para o bem. E também, gente, nas outras religiões, nas outras instituições religiosas que são sérias, que são voltadas para a construção da paz, para a mudança interior do homem, transformando ele num homem melhor. Tem ajuda do bem, tem ajuda do plano espiritual, evidentemente. Mas nós estamos falando da casa espírita, que é o que nos interessa nessa noite. Então, esse processo todo se dá de maneira intensa. A gente pode estender um pouco dessa colocação, lembrando outras passagens que se desenvolveram, trazidas por espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, através das obras da Dona Ivone Pereira, e tantas outras na literatura com Chico, com o próprio Divaldo, Raul Teixeira, que nos remontam a essa visão do plano espiritual atuando junto à casa espírita. Ele lembra que cada criança é cadastrada no plano espiritual. É colocado nome, endereço, recursos materiais da família, recursos espirituais, bagagem evolutiva, necessidades evolutivas, tendências a serem corrigidas, as suas qualidades a serem estimuladas, e começa a haver uma intensa interação entre o responsável por cada criança vai ter um responsável pedagógico no plano espiritual que vai atuar em conjunto com o espírito afim daquela criança. O seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, o seu espírito amigo, que está junto com ele, reforçando aquele trabalho do bem. Então a gente vê que quando a gente traz a criança à casa espírita, muita gente pode pensar assim, mas para quê, né? Meu filho tem o anjo da guarda dele, está em casa, a gente reza de vez em quando. Quando traz, se intensificam os trabalhos de apoio, de suporte, de ajuda, porque tem toda uma existência pela frente de lutas, de desafios, de compromissos, de aprendizagem, de responsabilidades, de tendências a corrigir, de valores a serem reforçados. Se tem uma ajuda enorme dessa, é muito melhor, principalmente para os pais. Então a gente começa a ver que nesse processo tem um desdobramento enorme da responsabilidade da instituição, dos trabalhadores da instituição, dos pais e dos amigos espirituais, todos juntos com uma finalidade muito elevada. E esse processo todo permite que o trabalho se desenvolva atendendo aos princípios estabelecidos para o Cristo, para a construção de um mundo melhor amanhã, para a mudança da nossa sociedade. O mundo só vai melhorar, gente, se nós melhorarmos. Não é se o vizinho melhorar, não é se o político melhorar, se o empresário melhorar, nós é que temos que melhorar. É uma reforma íntima, pessoal. Nós mudando, ao mudarmos, mudamos o mundo. Do processo individual, a gente alcança o processo coletivo. E quando a gente encontra uma instituição que nos ajuda, que nos coloca a par do que somos à luz da imortalidade, o que somos
como herdeiros da eternidade, do universo, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, esse processo todo ocorre em todos os momentos dentro da casa espírita. E a gente pode passar um pouco, mas antes de dar o segundo passo, eu vou lembrar só uma passagem da Ivone Pereira, que está no livro Memórias de um Suicida. Para os que não conhecem a obra, é uma obra ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que se suicidou em Lisboa, próximo ao final do século retrasado. Ele era um escritor português. E ele narra o que aconteceu com ele em espírito após a desencarnação pelo suicídio. E ele narra todo o processo, todas as lutas, as dores, os sofrimentos que ele passou durante muitos anos, o acolhimento que ele recebeu por um grupo de tarefeiros a serviço de Maria, mãe de Jesus, numa cidade hospital no plano espiritual, e ele, junto com um grupo de espíritos que foram socorridos juntos, num determinado momento, que foram hospitalizados nessa cidade hospital, eles passam então a sofrer um processo de tratamento intenso ao longo de um bom período de tempo. Até o momento que chega a necessidade deles visitarem o plano material e começar a ter um contato maior, mais anímico, de vibrações ligadas mais às experiências materiais dos encarnados, porque eles precisavam dessa carga anímica, dessas energias vitais de que está cheio o mundo material com os encarnados, para se fortalecerem e continuarem o seu processo de tratamento. E aí surgiu uma dificuldade muito interessante que é narrada por Camilo Castelo Branco, que foi a de encontrar um local, uma instituição em que na reunião mediúnica pudesse haver médiuns dispostos a receberem esses espíritos de suicidas nas comunicações que iam ser realizadas. Muitas casas espíritas foram procuradas. Muitos médiuns foram levados ao plano espiritual em desdobramento para conversarem sobre essa nova tarefa, sendo lembrado a cada um deles que eles jamais estariam desamparados. Haveria uma equipe imensa ajudando nesse processo, porque o espírito ainda está numa fase de muita dor, de muito sofrimento, e muitas vezes na transmissão de uma mensagem, na manifestação dele, psicofônica através do médium, o médium sente aquela carga de influência enorme naquele momento, que passa. Depois que o espírito se afasta, ele é levado a um outro local para continuar o seu tratamento, retornar para esse hospital onde estava para seguir com a sua fase de terapia. O médium melhora, se recupera rapidamente. O espírito não entra no médium, não existe isso. Apenas um parêntese. Há uma conexão mente a mente, como lembra André Luiz. Espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Ele se conecta. A gente pode imaginar um Bluetooth hoje, não imagina? Quando a gente entra no carro, liga o rádio, o telefone já está conectado ali. É mais ou menos isso. Hoje a gente não tem tanta dificuldade de entender como pode como pode ocorrer uma conexão vibratória como essa. A gente usa isso no celular todo dia, no aparelho do nosso carro, na transferência de imagem, voz, dados de um equipamento para o outro sem fio. Então é mais ou menos o que ocorre nesse processo. Mas o médium sofre aquela influência enorme. E eles disseram que foi uma dificuldade encontrar no plano material uma casa mediúnica com um grupo mediúnico afim, disposto a fazer esse trabalho. E foram encontrar em casas espíritas humildes, pequenas, com trabalhadores humildes, dedicados, de boa vontade. Lembrando a Casa do Caminho, de Pedro, lá há 2000 e poucos anos atrás. E foi lá que eles conseguiram, então, fazer todo o trabalho. O plano espiritual preparou os médiuns
fortaleceu a saúde deles. Tinham médios um pouco adoentados que foram tratados, curados daquelas suas pequenas doenças naquele período, para que estivessem saudáveis e prontos durante o processo de comunicação. O plano espiritual não abandona a gente nunca, nunca. A gente precisa estar aberto e entender como ele atua. E esses médiuns cumpriram rigorosamente a tarefa de permitir que aquele espírito se manifestasse através dele, conversasse com o doutrinador da reunião, sentisse aquela carga vibratória anímica e reagisse positivamente àquilo, fortalecendo para o seu tratamento no plano espiritual, até a chegada de uma próxima oportunidade reencarnatória. Então a gente vê um pouco e de maneira bem simples a dimensão do plano espiritual. Ela ocorre em todas as atividades da casa espírita. O segundo aspecto que a gente pode abordar é sobre a ótica do frequentador, né? O que a casa espírita pode fazer pelo frequentador? Todos somos frequentadores. Todos. Façamos o trabalho que for na casa espírita, nós somos frequentadores. O trabalhador da casa espírita não pode se achar algo especial, porque tem uma tarefa na casa espírita. Hoje eu não assisto mais reunião pública. Para quê? Eu já sou um trabalhador da mediunidade, eu sou um aplicador de passe, eu trabalho na evangelização, eu não preciso mais assistir reunião pública. Precisa, é importante, faz parte. É uma atividade de fortalecimento. Muitos de nós, quando entramos na casa espírita, e que sentamos para assistir uma palestra, e passamos uma hora ouvindo alguém comentar sobre o tema que for relativo ao Evangelho do Cristo, sobre a nossa natureza como espírito imortal, sobre as relações do mundo material com o mundo espiritual, seja qual for a temática, o tempo que a gente passa ali, muitas vezes a gente acha que é um intervalo para receber um atendimento na sala de passe depois. Depois eu tenho que tomar um passe, porque é a hora que eu vou ser tratado. Lá é a sala de curativo, gente. Só isso. Aqui é o centro cirúrgico, onde muitas vezes a gente é operado. Aqui é o centro cirúrgico. Aquele espírito que colou na gente por compromissos de vidas passadas, ou que está conosco hoje pelos descuidos do presente e que chegou junto, é o momento em que ele ouve aquilo que nós junto dele ouvimos. E é o momento em que ele muitas vezes é acolhido, é convidado a conhecer uma outra realidade que até aquele momento ele não teve oportunidade de alcançar. Então, muitas vezes, quando a gente acha que estando aqui é apenas um intervalo para depois ali receber alguma coisa, é aqui que nós estamos recebendo, na hora da reunião pública. É a hora da cirurgia. É a hora do tratamento. A consolidação vai depois, faz o curativo. Mas a intervenção, o tratamento já foi feito. A literatura espírita é farta nisso. André Luiz esbanja exemplos sobre isso o tempo todo. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa participar desse conhecimento da nossa natureza imortal, para entender a vida. E é assim que a gente encontra a casa espírita, uma oportunidade de aprendizado, de participação. A gente tem as obras da codificação espírita. Temos que estudar profundamente Kardec. A base do conhecimento espírita, da nossa natureza espiritual, é Kardec. É o Consolador prometido por Jesus. Não foi Kardec o criador da doutrina espírita. Ele foi o codificador, o grande trabalhador que se preparou e deu conta do recado. Organizou a doutrina espírita, investigou profundamente todos os aspectos espirituais. E hoje a gente vem colher, está pronto. Nós só temos o trabalho da boa vontade, do interesse. Não tem mais que fundar os alicerces da casa.
para subir a parede, para ter um lugar onde a gente possa estudar, trabalhar, receber, interagir, já está pronto. E é aí que a gente se deve dar conta de nós, como frequentadores, quando entramos numa casa espírita. Há um mundo de desdobramento. A gente, às vezes, olha as instalações físicas. Os espíritos nos lembram, os médiuns nos lembram da visão deles, do desdobramento espiritual da casa no plano espiritual. O que para a gente muitas vezes é um salão de 200 pessoas, ele se estende para milhares de pessoas. O que parece ser um único andar é um hospital imenso, de vários andares, enfermarias, laboratórios, centros de tratamento, áreas de internação, onde centenas, milhares de espíritos são tratados o tempo todo. E muitos deles chegaram aqui conosco, frequentadores. E aqui ficaram, aqui foram acolhidos, aqui estão sendo tratados. E nós, muitas vezes, precisamos, dentro das nossas possibilidades, fazer a nossa parte, vibrando por eles, respondendo a essa ambiência de maneira elevada, equilibrada, procurando fazer o nosso esforço da reforma interior. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente já estava num mundo bem diferente do que estamos hoje. Mas a Terra, o nosso mundo, se modifica a cada dia. Essa era da regeneração é uma realidade. E certamente as próximas gerações estarão já colhendo o fruto que começa a amadurecer nesse sentido. Que benefício a gente, como frequentador, recebe, né, da casa espírita, né? Existem imensas trocas aqui. A gente fortalece a nossa noção de espírito imortal. A gente começa a se entender como um projeto divino, como lembra o professor José Carlos Leal. Nós somos um projeto divino. Nós temos bilhões de anos de evolução, desde que o princípio inteligente é atraído pelo reino mineral para começar o seu processo de individualização. São bilhões de anos até chegar à condição de infância como espíritos, que é a que gozamos hoje. Nós somos um projeto divino, a caminho do Criador. Como diz Emmanuel, naquele livro Consolador, quando perguntado, através da mediunidade do Chico, falta muito para chegar à condição de Jesus, que é um espírito puro. E Emmanuel diz assim, olha, mais ou menos, é mais ou menos a distância que nos separa do reino mineral. Não fiquem tristes, nós já andamos a beça. O caminho ainda é longo pela frente, mas já não estamos na forma primitiva de princípio inteligente. Já gozamos de um livre-arbítrio modelado por uma razão mais ou menos equilibrada. Estamos fazendo o nosso esforço. Não é fácil, mas estamos no caminho. Hoje, usando o nosso livre-arbítrio, optamos estar aqui. Poderíamos estar vendo a novela das 8. Eu nem sei se ainda tem novela das 8, mas podíamos estar vendo a novela das 8. Mas dá para ver, né? Depois grava, hoje tem tudo na internet, né? Acaba não perdendo nada, mas optamos estar aqui. É a nossa vontade de fazer alguma coisa diferente em prol de nós mesmos. A gente, quando diz que a casa espírita fortalece a família, é porque ela ajuda a nós nos entendermos enquanto indivíduos, com a nossa natureza espiritual, convivendo com almas afins. Não existe acaso. Ninguém está onde está por acaso. Deu uma escorregada. Não. Se a gente se encontra numa determinada situação, nós temos responsabilidade por estarmos ali. Algumas vezes geradas nessa vida. E outras vezes são os laços que nos unem em vidas passadas. Laços de amor, laços de compromisso no amor, laços de dor, laços de compromisso na dor, que nos remetem à necessidade de estarmos juntos. Porque é na casa espírita que a gente aprende que só o amor liberta. A única coisa que nos liberta é o amor. Por isso que Jesus
nos lembra: Deus é amor. É o amor a única fonte de libertação integral do indivíduo. Porque o ódio cria algemas que muitas vezes demoram séculos para serem rompidas. Séculos de compromissos mútuos, uma encarnação atrás da outra. Uma vivência no plano espiritual, na erraticidade, uma nova reencarnação durante séculos. Quando a gente ama, a gente se liberta. E a gente aprende isso na casa espírita. A gente se fortalece, porque somos espíritos imortais. É muitas vezes, né, como a gente lembra aqui, o cenário de trabalho. Está lá em Pedro, quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Sabe o que é isso? Nós temos dívidas evolutivas. Como ainda somos espíritos em fase de crescimento, de aprendizagem, a gente não comete muito equívoco. Faz parte do nosso processo evolutivo. Se a gente olhar uma criança pequena ao longo do seu desenvolvimento, a gente vai observar que ela comete muitos enganos. Ela faz coisas erradas, ela faz as suas artes, que é natural da sua fase evolutiva. Da mesma forma, o Criador com relação a nós. Nós ainda estamos errando, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas não tenho dúvida do seguinte: nós plantamos e nós vamos colher. E Pedro nos lembra nessa recomendação: o amor cobre a multidão de pecados. E é trocar a dívida, a promissória da dívida ser paga, com a moeda da dor, pela moeda do amor, do trabalho do bem, da ajuda ao próximo. Quando a gente faz isso, e a casa espírita tem trabalho para todo mundo, vai ser em seguida a nossa terceira parte, que é a casa espírita dentro da ótica do trabalhador, tem trabalho para todo mundo. Muita gente, às vezes, entra na casa espírita e acha que ela tem que ir para a reunião mediúnica amanhã. Lá é que eu tenho... afinal de contas, eu sou um médium, eu estou vendo tantas coisas, eu preciso ir para a reunião mediúnica. Preciso estudar primeiro. Preciso entender o que é mediunidade. Preciso entender o que é o espírito encarnado e o que é ele desencarnado. Entender as relações de um com o outro, para não ser usado. Para poder fazer um trabalho profícuo, como faz o plano espiritual quando prepara uma reunião mediúnica. Como vimos o trabalho que o plano espiritual faz quando prepara o trabalho de uma tarefa de evangelização infantil. Então é importante que o tarefeiro se prepare. Senão entra aquela velha ideia, né? Eu entro no ônibus agora e quero sentar na janela. Calma, uma coisa de cada vez. Aprende a controlar a mediunidade, aprende a entender-se diante dessa tarefa, para que possa ser útil, para que possa ser um instrumento a serviço do atendimento de milhares de espíritos. Porque na hora de uma reunião mediúnica, quando um espírito é atendido, muitas vezes a gente fica imaginando: puxa, se passou 1 hora, só tivemos 5 atendimentos de espíritos. Junto de cada um deles, às vezes existe uma legião que acompanha aquele que foi atendido. Ele é o representante do grupo. Eu me recordo uma vez de uma reunião que fiz parte para fins de estudo, e nessa reunião só se teve atendimento espiritual de espíritos desencarnados na rua, mendigos, as pessoas que vivem nos abrigos, sem lar, aquelas que já abandonaram tudo, abandonaram a sua própria vida, e muitos desencarnam em condições muito difíceis e não sabem que desencarnaram. E durante aquela noite foram atendidos, foram consolados, foram recebidos, foram acolhidos e foram encaminhados. E ao final da reunião, um dos médiuns lembrou: junto com cada um deles, foi possível ver uma legião de espíritos como eles, aguardando aquele desdobramento para saber para onde ir. Então a gente vê o alcance que a casa espírita nos oferece quando a gente se predispõe a fazer o trabalho do bem. Na reunião mediúnica, distribuindo a mensagem na porta,
fazendo a vigilância do estacionamento, cuidando do lanche fraterno, colocando a aguinha no copo, fazendo a limpeza do salão. Qualquer serviço útil, nos lembra André Luiz, é trabalho, especialmente na casa espírita. Então, é um local em que a gente tem imensas oportunidades. Como a gente falou há pouco, muitas vezes a gente chega com o coração apertado, com um dia carregado, com tantos problemas na nossa família, na nossa vida, e é aqui que muito desse atendimento é feito. E a gente precisa entender essa questão e não achar que vai entrar numa reunião, passar uma hora, vai embora, minha vida mudou. Calma. A planta, a gente não bota a semente no chão, no dia seguinte ela está dando fruto. Ela germina, ela absorve a química do solo pela quimiossíntese, ela começa a desbotar, pega as energias do sol pela fotossíntese, se desenvolve, produz as flores, os frutos, se reproduz e continua o seu processo. Assim que tem que ser. O frequentador da casa espírita não pode ser aquele que diz assim: dá para tu levar meu nomezinho, botar lá para fazer uma prece? Vai ser feito. O grupo de oração da casa vai fazer isso, não tenho dúvida disso. O plano espiritual atende, mas na hora que chega lá a pessoa está vendo novela. Ah, me deu uma preguiça para ir lá, mas eles vão rezar por mim. Eles vão mandar uns espíritos bons aqui em casa que vão me ajudar demais. Mas não dá para ir não, estou tão cansado, hoje foi um dia. Aí Jesus diz assim: a cada um segundo as suas obras. O que a gente está fazendo? Os espíritos fazem a parte deles, mas a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que dar a nossa parte de contribuição nesse processo. É muito interessante, a gente que frequenta a casa espírita, de vez em quando alguém, dá para tu botar meu nomezinho lá? A gente bota, evidentemente, para serem lembrados nas reuniões de vibração, nos grupos de prece. Isso é feito. Agora, e a pessoa está fazendo o quê? Nada. Gente, é um casamento. A casa espírita, o plano espiritual e nós temos que dar o nosso pedaço desse processo. O que nós faríamos se tentássemos ajudar uma pessoa que não estava nem aí para... Não, me incomoda agora não, que eu estou muito ocupado. Vou ajudar outro que precisa e que queira ajuda. O plano espiritual é a mesma coisa, gente. Quantos necessitados tem no mundo material? Além de nós. Muitos, né? Quantos espíritos tem disponíveis para ajudar todo mundo? Precisa espírito, hein? E como precisa. Basta a gente ler obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, de Ivone Pereira, as mensagens recebidas inúmeras vezes por Divaldo Franco. No plano espiritual também tem carência de trabalhador. E aí, com isso, a gente passa para a terceira parte, para fechar o nosso estudo da noite de hoje, que é o trabalhador da casa espírita. Como a gente lembrava há pouco, a gente entrou na casa espírita. O que a casa espírita precisa? Onde eu posso ser útil? Eu lembro que eu hoje ainda tenho uma atividade na direção da casa que eu frequento, mas a primeira atividade que eu fiz naquela casa, foi vigia da rua. O carro parava na rua, não tinha estacionamento, eles iam parando, para o pessoal não parar em porta de portão, a gente ficava andando durante a reunião, tem gente aqui, não ia adiantar nada se alguém fosse fazer alguma coisa, mas a gente estava lá mostrando a cara. Foi a primeira atividade que eu fiz há muitos anos atrás, andar na rua ajudando o pessoal, orientando para não parar num portão, não parar em cima da calçada. A gente não pode chegar e achar que é o maior de todos. Nós temos que entender a casa espírita, temos que nos ambientar com o plano espiritual que trabalha naquela casa, temos que criar aquela sintonia vibratória com as coisas, com o plano espiritual, com a vibração dos participantes da casa, para que a gente possa trocar, receber e dar. Aí a gente faz isso com eficiência. E aí, com relação a esse processo, a gente lembra das recomendações de Joana de Ângeles.
ela diz da necessidade de espiritizar a casa espírita. Parece um absurdo, né? Casa espírita tem que ser espírita. Espiritizar a casa espírita, qualificar e humanizar. Essa recomendação de Joana de Ângeles foi feita através de um trabalho que foi realizado no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia, lá no Divaldo. Joana de Ângeles fez um trabalho de avaliação da casa, do centro, onde ela estabeleceu essas 3 ponderações. Tem que espiritizar a casa, tem que qualificar e tem que humanizar. O que ela quis dizer com espiritizar a casa? Casa espírita é para estudar doutrina espírita. E como é que a gente começa a estudar a doutrina espírita? As obras básicas da doutrina espírita. Gente, tem casa espírita, eu conheço casas espíritas, a gente viaja por aí, que ninguém conhece as obras básicas. Se perguntar um dirigente da casa, um coordenador de estudo, você já leu o Livro dos Espíritos? Todo não. Alguém já leu aqui? Eu acho que sim. Essa é a base fundamental. Porque senão, daqui a pouco, com todo respeito às outras religiões, a gente está implantando outros credos na casa espírita. Porque talvez seja bom. Quem sabe, se a gente fizer isso, é porque a gente não conhece. É aquela história, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Espiritizar é fundamentar a casa espírita nas bases da codificação da doutrina espírita. A gente tem material para vida inteira. A outra, e a outra, e a outra, e a outra. E a gente tem as obras complementares. A gente pega as 16 obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Chico Xavier dizia o seguinte: nós vamos precisar de uns 150 anos de desenvolvimento cognitivo, de capacidade de aprendizagem dos fundamentos da doutrina espírita, para entender o conteúdo das obras de André Luiz. Anos que ainda precisamos de aprofundamento no estudo sério para compreender o alcance dessa mensagem que um espírito trouxe. Evidentemente, com toda uma equipe espiritual que com ele trabalhou, desde o nosso lar até a última obra da Vida no Mundo Espiritual. E a vida continua. E com isso a gente começa a observar a importância da casa com relação ao estudo. Tem que ter estudo sério, profundo, comprometido da doutrina espírita. É fundamental para a gente entender a casa, o que somos e o trabalho que temos que desenvolver. Qualificar. O trabalhador tem que ser treinado. A pessoa chegou com uma tremenda boa vontade, ótimo. Nossa, que pessoa boa. É uma pessoa que tem uma capacidade nessa área profissional. Vamos colocar ele para trabalhar aqui. Calma, está pronto para aquilo? Se ainda não está, vamos prepará-lo. Vamos auxiliá-lo para que o plano espiritual, em sintonia com ele, consiga fazer aquela parceria e o trabalho ser desenvolvido com sucesso. Então, qualificar o trabalhador espírita é fundamental. O primeiro passo da qualificação é o estudo da doutrina espírita. Se eu não conheço a doutrina espírita, como é que eu posso trabalhar à frente de uma atividade na casa espírita? Eu não conheço a doutrina espírita. Vou ensinar o quê? A não ser que eu vá fazer um trabalho de apoio na casa espírita, que é o trabalho de trabalhos manuais, de pintura, de música, de arte cênica. Ainda assim, é importante que a gente tenha uma orientação e uma base fundamental nos princípios da doutrina espírita, para não usar esses mecanismos para fazer besteira. Basta ver o que está acontecendo aí fora. Não precisa ir muito longe. Qual é a referência que eu tenho? Se eu não tenho nenhuma, qualquer uma serve. Agora, se eu tenho uma, que é o Evangelho redivivo do Cristo através da doutrina espírita, a questão é outra. O alcance é outro. E a minha responsabilidade, acima de tudo, é outra.
Então, o trabalhador da casa espírita também precisa se preparar, entender a importância da preparação para o seu trabalho, o desempenho da sua tarefa. Porque quando ele começa a preparar a sua aula de estudos, no seu grupo de estudos, em casa, já tem uma conexão espiritual dando apoio a ele naquele momento. Lembra que a gente falou do trabalho com a evangelização de bebês? Na hora que o indivíduo começa a preparar em casa a lição que ele vai discutir com um grupo de estudos do ESG à noite, a que ele tem a responsabilidade de desenvolver, já há naquele momento uma conexão espiritual. Já tem um grupo de espíritos ali que estão ligados ao grupo de frequentadores daquela reunião, de estudo, de aprendizado, conectado com ele, para a preparação daquele material, daquele conteúdo, para que ele se fortaleça e consiga trazer aquela mensagem e atenda às necessidades daquela turma de estudos, de aprendizado, do qual ele tem uma responsabilidade imensa como coordenador. Isso ocorre na reunião mediúnica, no trabalho, qualquer trabalho que realizamos dentro da casa espírita. E a humanização da casa espírita tem que ser alegre. A gente fica falando esses troços, todo mundo fala, é muito complicado a casa espírita. Não, gente, é feijão com arroz. Calma, vem com tranquilidade, com paz, com alegria. Desarme-se, abra o seu coração, esteja aberto para as influências positivas do plano espiritual. Traga a sua paz e leve a paz do Cristo contigo. Para quando chegar em casa, descarregar no ambiente doméstico como uma grande fonte de iluminação, uma energia imensa para o teu lar, para a tua família, para todos aqueles que com você convivem. A casa espírita tem que ser alegre, tem que ser feliz, porque é a tarefa do bem. Nós estamos fazendo o bem. A nossa intenção é fazer o bem, é alcançar um mundo melhor, é ajudar a cada um, dentro das nossas possibilidades, ninguém vai salvar o mundo, nós vamos fazer o que é possível. Basta que cada um de nós faça a sua parte. O tarefeiro do som, o tarefeiro da água, o tarefeiro do portão, o tarefeiro da evangelização, o tarefeiro que vai apagar a luz, na hora que termina alguém fecha a casa. Esse é um tarefeiro importantíssimo, que tem uma ligação imensa dentro da casa. O que ele trouxe para o trabalho naquele momento? Que tipo de energia ele trouxe para o desempenho da sua atividade? Que alegria ele conseguiu distribuir fazendo o seu trabalho? Isso é fundamental. Então, quando Joana de Ângeles nos lembra da necessidade de espiritizar, ela está nos lembrando das bases fundamentais da doutrina espírita. Kardec, tem que começar por Kardec, é o estudo permanente da doutrina espírita, não é de vez em quando, é ininterrupto, porque entra e sai gente o tempo todo, espírito chega e sai o tempo todo. Quantas comunicações mediúnicas se recebem na casa espírita sobre os grupos de estudo? Aquela equipe que está estudando, tem uma equipe enorme de espíritos estudando junto, assistindo a aula, participando daquele momento. Então, esse processo todo na qualificação do trabalhador, na humanização de todos os trabalhos, são fundamentais para a atividade da casa espírita. O que ela tem? Ela tem palestra pública, ela tem evangelização infanto-juvenil, ela tem os grupos de estudo, ela tem atendimento fraterno, ela tem estudo e educação da mediunidade, ela tem as reuniões privativas de desobsessão, ela tem o programa de divulgação e ela tem o programa que a insere na sociedade e no meio espírita, que faz dela um polo de luz para o mundo melhor de amanhã. O nosso tempo já acabou, hoje é um dia de festa e eu agradeço a atenção de todos, espero que a gente possa ter falado um pouquinho da casa espírita e da importância dela e principalmente nossa nela. Isso é fundamental. Nós, como foi muito bem lembrado na abertura da reunião de hoje, nós é que fazemos uma casa espírita.
Não é casa espírita rica, não é casa espírita pobre, não é casa espírita grande, não é casa espírita pequena. É a casa espírita que nós fazemos. O que queremos para ela, através do que recebemos e o quanto que a gente tem de responsabilidade para a construção do futuro. Muito obrigado.